Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então, aqui vamos começar um novo curso, ok? Vamos falar sobre estruturas de dados em Python. Então, isso aqui vai ser algo bastante prático, ok? Porque aqui vamos ter o melhor dos dois mundos, ok? Vamos ter um pouquinho de teoria e também vamos ter prática. Então, aqui, caso tu esteja estudando, ok? Sobre Python, pode ser aqui neste canal, ou talvez num outro canal, ou talvez num curso que tu compraste na Udemy, pode ser em qualquer plataforma, okay, que tu estejas estudando Python. Então, se ainda tens alguma dúvida sobre estruturas de dados usando Python, acredito que esse vídeo aqui, ou melhor dizer, que esse curso aqui, okay, irá lhe ajudar bastante, pois aqui, para além de falar apenas só de estruturas de dados, okay, vamos um pouquinho ao fundo, okay, sobre o que é essas estruturas de dados, e também vamos ver algumas estruturas de dados, okay, mais comuns, mais usadas, okay, em Python, não só também em Python, okay, mas como eu disse, okay, vamos ter prática e teoria. Então, na parte da teoria, okay, iremos falar um pouquinho, no geral, sobre o que é essas estruturas de dados, okay. Vou falar de uma forma, okay, que não é simplesmente para Python, mas que é para todo tipo de linguagem de programação. E você pode usar esse mesmo conceito quando você irá tentar aprender uma outra linguagem de programação. Então, na parte prática, é onde nós vamos aplicar o Python para que nós possamos fazer, okay, o uso daquela estrutura de dados. Então, isto aqui vai ser algo bastante bom, okay, e bastante direto ao ponto, okay, sem muita curva, até mesmo porque eu gosto mesmo de ir diretamente ao ponto. E também, ao momento que essas aulas vão acontecendo, okay, eu irei postar tudo aqui neste website aqui, ok? Como vocês podem ver aqui, a primeira parte e a segunda parte já está postada, ok? Então, vocês podem ver aqui no website, ok? Começarei postando, ok, em cada aula que eu vou lançando, irei postar aqui, pois há quem aprende melhor, okay, fazendo leitura, e também há quem aprende melhor seguindo um certo vídeo, e há quem aprende melhor, okay, fazendo a combinação dos dois, teoria e prática. Eu, por exemplo, okay, eu aprendo melhor fazendo a combinação dos dois, ok? Eu primeiramente vou no vídeo, depois do vídeo que eu vou para um pouquinho de teoria, ok? Para poder revisar do que eu vi, caso eu tenha esquecido ou caso eu não tenha entendido algo. Então vou normalmente na teoria, fazer um pouquinho de leitura, ok? Para ver, então isso aqui nessa parte ele quis dizer isto, ok? Então a razão pela qual tenta fazer a combinação dos dois, ok? Vídeo e leitura, ok? Assista ao vídeo, ok? Veja as coisas na prática, o código, tudo isso. E depois vai na leitura, ok? Tenta revisar um pouquinho, pega tipo os pontos mais escritos e vai tentando brincando com o código que você traz, ok? Então essa é a melhor forma de você estudar. Faz a combinação entre vídeo e teoria, depois junta os dois, ok? Que acredito que vai ter um bom resultado. E também não só, ok? No decorrer mesmo deste mesmo curso, ok? Vamos sempre tentar fazer algo que é um pouquinho complexo, fazendo uso de cada estrutura de dados. Então, isto aqui vai ser bastante informativo e espero que vocês também aprendam muito. Então, começando, ok? Ou melhor, dando início sobre esse nosso curso, como nós vimos aqui, ok? Temos aqui o nosso primeiro ponto, que é esse senhor aqui. Temos aqui esse primeiro ponto, okay? Que é esse slide aqui, que é o nosso primeiro ponto, onde temos estruturas de dados, ok? Usando Python. Então, vamos lá ver. Então, estruturas de dados, okay, usando Python são praticamente divididas em duas partes, ok? Podemos assim dizer. Vocês poderão encontrar diversos tipos de definições, ok? Diversos tipos de divisões, mas normalmente tenta ver dessa maneira aqui, ok? Temos estruturas de dados incorporadas e também temos estruturas de dados definidas pelo usuário, ok? Então, as estruturas de dados incorporadas são aquelas estruturas de dados, ok? Que já vêm com a própria linguagem de programação, ok? Que tu não precisas de criá-lo e que tu podes fazendo uso diretamente, ok? Deles, simplesmente no script, chamando-os e podes fazer o uso diretamente, ok? Mas já as estruturas de dados definidas pelo usuário, ok? São estruturas de dados praticamente que você irás importar, ok? De bibliotecas exteriores, ok? Tu vais fazer a instalação e depois aí sim você poderás fazer o uso dessas bibliotecas exteriores. Então, praticamente é isto, ok? A diferença entre a estrutura de dados incorporadas e estruturas de dados definidas pelo usuário, ok? Essas aqui são estruturas de dados que vêm juntamente com a linguagem de programação, ok? Pode ser em Python, pode ser em JavaScript, pode ser é uma outra linguagem de programação, okay? C++, C Sharp. Estruturas de dados incorporadas são as que vêm com a própria linguagem de programação. E já as estruturas de dados definidas pelo usuário, que são estruturas que vêm de partes exteriores, okay? Que nós normalmente importamos, ou talvez iremos fazer uma instalação de uma biblioteca à parte, okay? Para que nós possamos fazer uso dessas mesmas estruturas de dados. Então,
vamos ter um pouquinho de resumo, ok? Sobre cada estrutura de dados, ok? Então, para as estruturas de dados incorporadas, okay, nós temos a lista, que é list em inglês, dictionary, tuple and set, ok? Então, em português seria lista, dicionário, tuple. Aqui, tuple em português nós deveríamos dizer tupla, ok? Mas que é algo errado, ok? Muita gente também já tem dito isto aqui, que não podemos traduzir essa parte aqui de tupla, ok? Quando dizemos tupla, é algo assim um pouquinho errado, ok? Tipo, não faz sentido traduzir o tuplo. E aqui o set, que em português seria conjunto, ok? Então, essa aqui nós podemos traduzir, não faz mal, mas também fica mal, ok? Sendo honesto, traduzindo essas palavras-chave aqui, ok? Não sai bem, ok? Então, melhor você aprender a pronunciar aquilo em inglês, ok? Por exemplo, lista e dicionário, ok? Não faz mal, só pode dizer lista e dicionário, mas agora, quando vem tuple e set, diferença você falar em inglês, ok? Fala mesmo tuple and set, ok? Traduzindo isso aqui, se você falar em conjunto, ok? Alguém vai pensar que é um conjunto de matemática, algo assim do gênero, então, às vezes complica, ok? Na comunicação, então, se habitua a falar algumas palavras em inglês apenas, ok? Então, aqui as listas, ok? Lista é uma estrutura de dados bastante comum, ok? Que é muito usada na linguagem de programação Python, não só, é mesmo também outra linguagem de programação. Então, as listas, elas, ok? Nos permitem nós adicionarmos elementos, remover elementos, atualizar elementos e fazer muita coisa também, ok? Então, e as listas, elas são mutáveis, ok? Então, mutáveis é algo que nós podemos mexer com aquilo, ok? Nós podemos remover elementos, podemos adicionar elementos, também podemos atualizar os elementos presentes dentro dessa lista, ok? Isso aqui quer dizer mutável, ok? Quer dizer que nós podemos fazer operações dentro dela, ok? Mexer com os elementos que estão dentro dessa lista. Então, já os dicionários, ok? Então, dicionários também é um outro tipo de estrutura de dados, ok? E os dicionários, assim como a lista, também são mutáveis. Com dicionários também nós podemos adicionar elementos e eliminar elementos, fazendo a operação dos elementos. Então, os dicionários praticamente são criados, ok? Usando chaves, ok? E também nos ajuda a nós procurarmos elementos dentro do dicionário de uma forma bastante rápida e eficaz, ok? Usando o conceito de chave e a palavra, o conceito de chave e a palavra que nós gostaríamos de procurar, ok? Então, quando nós vamos chegar nessa parte aqui de falar simplesmente de dicionário, ok? Nós vamos ao fundo e vamos ver bastante coisa sobre dicionário, ok? Então, isso aqui é apenas uma breve introdução de cada tipo de estruturas de dados, ok? Do Python. Então, também temos a tuple aqui agora. Já a tuple, ok? Ela ou ele, tanto faz, ok? Não são mutáveis, ok? Eles não são mutáveis. Então, as tuplas não são mutáveis, infelizmente, e elas são imutáveis, ok? Então, imutáveis são aqueles tipos de estruturas de dados, ok? Que tu não podes alterar os elementos presentes dentro dela, ok? Depois de tu inserir ou criar ela, ok? Então, essas aqui são estruturas de dados muito bons, ok? Para nós possamos guardar, okay? Registros que não são praticamente assim alterados, okay? Como, por exemplo, okay? Idade de uma pessoa, ok? São registros que praticamente você não pode alterar, ok? Se essa pessoa nasceu nesse dia, então é mesmo naquele dia, ok? Tu não pode inventar um outro dia para essa pessoa, então. O tuple seria muito bom, ok? Para registros do gênero, ok? Que não permitem alterar, que não permitem que os dados sejam alterados. E por fim temos aqui o set, ok? E também aqui o set, ok? Eles são muito usados, ok? Para armazenar valores exclusivos e são mutáveis também, como eu disse há pouquinho. E eles são bastante úteis, ok? Para realizar operações de conjunto, de conjunto, ok? E eles são muito úteis, ok? Para realizar operações de conjunto, como união, interseção e diferença, ok? Então aqui o set é muito bom. Agora, já aqui nas estruturas de dados definidas pelo usuário, ok? Temos aqui o stack, temos aqui linked list, hashmap, with, tree, graph. Então o stack em português que seria pilhas, ok? E o with seria fila, e aqui o linked list, isso aqui não vamos traduzir, ok? Tem tradução, mas sim, aprenda a dizer mesmo aqui linked list, ok? Porque se você traduzir essa palavra aqui linked list, tem vezes, ok? Vou te contar um segredo, ok? Que há mais conteúdo em inglês em relação ao português, ok? Quando se trata de programação. Mesmo quando eu vou fazer pesquisa, ok? Eu pesquiso mais em inglês em relação ao português, ok? Porque em inglês eu tenho mais resultado, ok? Encontro mais soluções sobre qualquer problema que eu tenho em programação em relação a português, ok? Então, a razão pela qual eu estou sempre a dizer, tem certas palavras que não traduz, ok? Apenas deixa como está,
ok? Porque quando tu tiveres um problema e tentares procurar solução sobre essa mesma palavra, ok? Que envolve essa palavra, melhor se dizer, tu não vais encontrar, ok? Vais achar, poderes encontrar, ok? Mas vai achar uma dificuldade, ou talvez vais encontrar conteúdo limitado. Mas se tu procurares em inglês, ok? Vais ter uma vasta, ok? Opiniões diferentes, ok? Que você pode usar, pode explorar e assim conseguir solução para o teu problema que tu estás a ter. Então, por exemplo, aqui o linked list, ok? Tem sim tradução, mas esqueci-me como eu posso fazer assim em português, mas quando estás a ter um problema de linked list, usa mesmo o linked list, ok? Porque acredito que tu terás mais soluções caso tu procures usando o linked list. E temos aqui o HashMap, temos aqui o Tree, que significa árvore, ok? Em português, estrutura de dados de árvore. E temos aqui o gráfico que é gráfico praticamente, ok? Então, isso aqui quando vamos chegar aqui nessa parte aqui, principalmente nessas estruturas de dados definidas pelo usuário, ok? Vamos a fundo, ok? Vamos definir, vamos saber como usar, ok? E também a teoria por detrás dessas estruturas de dados, ok? Porque são bastante diferentes com essas aqui, ok? Então, isso aqui foi uma pequena introdução sobre o que nós teremos, ok? Sobre o que está para vir. Então, nós vamos falar sobre essas estruturas de dados, então, como eu disse, isso aqui vai ser algo teórico e prático. Primeiramente vamos definir, vamos saber como é que essa coisa funciona e depois vamos praticar, ter uns pouquinhos de exercícios e no fim vamos tentar criar algo que é um pouquinho diferente usando essa mesma estrutura de dados, ok? Que nós vamos aprender. Então vamos fazer isso praticamente em quase todas essas estruturas de dados aqui, ok? Então, por enquanto vamos ficar aqui nesse vídeo, ok? Então na próxima iremos falar, vamos começar com esse senhor aqui, lista, ok? Então, iremos ao fundo sobre a lista, vamos falar tudo sobre a lista, ok? Fatiamento de lista, o que é isso lista, e também vamos criar também um pequeno programa, ok? Usando lista, para ver como que a lista funciona, ok? Ok, então praticamente é isso, ok? Então, vejo no próximo vídeo, eu sou o João, e esse é o canal Usando Python, ok? Seja bem-vindo e muito obrigado. Vejo no próximo vídeo. Fui.